Elas querem dar visibilidade para os seus projetos, correto? Então, elas vão fazer contato com mentores, vão fazer contato com investidores, enfim, para dar visibilidade, fazer seus pitches, né, os encontros, os eventos apropriados para isso. Isso tudo é networking. Mas isso não conversa com netweaving, que é exatamente o que eu acabei de falar para você. É quando você quer dar visibilidade a alguma coisa que não tem uma propriedade definida. Você não é dono, o governo não é dono, uma empresa não é dono, uma indústria não é dono, o mercado não é dono. Então, essa dinâmica aqui é uma dinâmica de netweaving, de tecer, né, de tecer por entre. Significa dizer, tudo que a gente conversar aqui, né, está sendo conversado para ser apropriado pelo comum, né? Ou seja, para ficar registrado para o comum, vamos dizer assim, o comum de todos nós, para a sociedade que somos. Aqui no caso, essas conversas que a gente faz são conversas críticas, né? São conversas críticas, olhando com perspectivas muito distintas tudo que está acontecendo ao redor, né, da chamada Web3, correto? Então, assim, essa que é a ideia. E nesse sentido, vocês participam, quer dizer, vocês fazem parte desse tecimento, né? Vocês fazem parte do tecimento da proposta de valor do WTF 3 Talks, né? Vocês fazem parte. De que forma? Uma vez que nessas conversas, ela sempre vem junto com uma provocação semanal, ou seja, toda semana eu trago alguma temática provocativa, né? Para justamente, como se fosse uma espécie de bomba cognitiva, né? Para ampliar um pouquinho o horizonte das pessoas, você conseguir enxergar de outras perspectivas, né? Fora que as que já estão capturadas, as que já estão institucionalizadas, essas que já existem, né, como macro narrativas na sociedade, né? Seja na política, na economia, seja de onde for, não importa, né? Então, a ideia toda aqui é que nessas provocações semanais vocês sintam-se suficientemente instigados, né, a querer pesquisar, a querer buscar, a querer entender mais da provocação que foi feita, né? Essa que é a ideia. Nesse sentido, até agora, a primeira provocação que foi feita do WTF Talks, WTF 3 Talks, na primeira conversa foi sobre um conceito novo de evolução. Novo que eu digo, assim, levando em consideração um período de tempo aí de 30 a 40 anos, né? Isso, para a ciência, é considerado novo, né? Mas um conceito novo, bastante fresco, né? Que está propondo repensar completamente, né, o que nós entendemos como evolução, correto? Porque a evolução que nós entendemos didaticamente, inclusive através das escolas, e até no imaginário popular, é essa educação darwiniana, né? Vem do Darwin. Aí você tem várias correntes. Você tem o darwinismo social, você tem o neodarwinismo, que é ligado ao DNA. E na primeira provocação que nós fizemos foi sobre a simbiogênese, que é um trabalho fundamental da Lynn Margulis, que é uma cientista que foi casada com Carl Sagan no século passado. Super brilhante. E eu não vou entrar aqui no ipsis literis dessa provocação, porque senão a gente vai acabar que, né, o encontro de hoje, o talk de hoje, a conversa de hoje vai ser em cima disso. Essa foi a primeira. A segunda foi sobre cibernética, porque as pessoas acham que sabem o que é cibernética, de uma forma geral. E todo mundo acha que cibernética tem uma ligação estrita e exclusiva com tecnologia, né? Ou fica lembrando dos cypher ou dos cyberpunk, né? Mas cibernética vai muito além disso e o corte é muito mais profundo. Essa foi a segunda provocação. A terceira provocação, que foi feita semana retrasada, foi sobre colapso, né? Qual é o conceito, qual é o entendimento de colapso, né? O que isso significa? Como é que o colapso está presente na nossa vida? Como é que o colapso faz parte das nossas dinâmicas? Faz parte da dinâmica da própria vida em si, né? A gente conversou bastante sobre isso. Aliás, esse foi o único conteúdo que até agora o Thiago, ele editou e já colocou, está disponível
né, no canal do WTF 3 Talks aqui na Accelerated, tá, gente? Vocês podem conferir lá. Nesse sentido, semana passada eu ia fazer um WTF 3 Talks especial. Eu ia falar exclusivamente sobre o movimento cypherpunk, não é cyber, é cypherpunk, né, do qual eu estive ligado no finalzinho dos anos 80, 90, e qual foi a correlação desse movimento com o Brasil, correto? Só que semana passada, eu acho que, não sei se todos aqui estão ligados, aconteceu o Blockchain Rio, que foi um evento muito grande, massivo, né, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Pier Mauá. E eu e o Thiago estávamos lá, né? E como havia muitas atividades para serem feitas, a gente preferiu postergar, correto? Postergar para essa semana. O que seria? Então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo o seguinte: como nós tivemos ontem, né, o feriado 7 de setembro, né, a proclamação da República, independência ou morte ou coisas parecidas, eu resolvi juntar a fome com a vontade de comer. Ou seja, a proposta hoje aqui, e a proposta e provocação hoje aqui, ela vem em dose dupla. A gente primeiro vai falar sobre esse evento, né, o evento Blockchain Rio, e vamos fazer uma comparação se esse evento que aconteceu agora, né, terminou semana passada, aqui no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, qual a relação que ele guarda com o movimento cypherpunk, né? Será que ele tem uma relação direta? Será que ele é um desdobramento? Será que os cypherpunks, pelo menos uma parte deles, achariam que esse evento é um evento interessante? Qual é a crítica que pode se fazer? Então, essa é a primeira parte da provocação que a gente vai fazer hoje. A segunda parte é perguntar para vocês se faz sentido no mundo altamente interconectado, altamente com elevados graus de complexidade, né, onde cada pessoa é o seu próprio universo, a gente ainda falar de independência de um Estado-nação, correto? Aonde é que tem lugar para isso? Se o que está emergindo é justamente esse enteamento, essa altíssima interconectividade, não por entre Estados-nações, não por entre países, até mesmo não por entre cidades, mas por entre pessoas, cada um de nós, né? Qual é o sentido que faz? E como é que isso conversa, né, com a nossa evolução, né, de forma simbiótica? Como é que isso conversa com a nossa evolução? Então, hoje, nós vamos abordar essas duas temáticas. Mas antes de continuar, quero dar boas-vindas a todo mundo aqui, uma boa noite, e vamos fazer aqui um rápido check-in, só para a gente sentir um pouquinho a temperatura de cada um de vocês, tá bom, gente? Então, quem quiser começar, fica à vontade, e depois a gente já cai dentro dessas duas provocações. Vamos lá. Quem gostaria de começar? É um check-inzinho. Você chamando o pessoal para ordem alfabética, Nobre. Vamos começar então aí. Ana Carolina, fica à vontade. Boa noite. Esse check-in é basicamente para fazer uma apresentação? Esse check-in é basicamente para falar como é que você está chegando, como é que você está. Enfim, é isso. Como é que está seu espírito, como é que você está chegando, etc. É um check-inzinho mesmo, básico assim. Bom, então eu vi o evento começando agora e fui entrar basicamente para ver como funciona. Eu faço parte do sistema Helpers e basicamente estou iniciando agora essa questão de reuniões ou entender como funciona aqui na sala. Você está chegando bem, está chegando cansado, está chegando animada? Como é que você está chegando aqui, Ana Carolina? Estou chegando um pouco animada, um pouco cansada, correria da faculdade, mas animada para saber o que
pode ser proporcionado por aqui. Então tá bom. Obrigado, Ana Caroline. Boa noite para você. Vou passar então aqui. Você pode passar para o Irving. Irving, vamos lá, querido. Boa noite. Então, diante de tudo que você já falou, eu posso dizer que estou bem animado, porque eu me interesso bastante por essas discussões e já estou começando a refletir sobre que pontos abordar, né, o que desenvolver para frente, né, ao longo do debate. Maravilha, Irving. Vamos para a Carol. Boa noite, Carol. Carol? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Então, eu tô na mesma situação que a Ana Carolina. A gente é amiga, a gente entrou junto aqui, a gente tá conhecendo como é que vai ser ainda e tal. Ainda não tem muito conhecimento sobre tudo, sobre a extensão. Chegando bem? Tá chegando animada, cansadinha? Como é que tá o espírito aí? Bom, tô bem cansada, né, da faculdade, mas tô disposta a adquirir novos conhecimentos com o projeto. Bom, querida, obrigado. Boa noite para você. Bem-vinda. Quem vai agora aí? Quem não falou, fica à vontade fica à vontade para fazer seu check-in. Estamos aí com quem mais? Só um parênteses aí, rapidão, para Ana Carolina, quem está chegando aí como helper, a atividade porta de entrada é o AMA. Aí depois dá uma olhada ali no calendar, e aí eu te recomendo participar do AMA, que aí ele dá uma visão geral de como funciona a rede. Bacana? Aí sobre hoje, é muito legal a gente ter essa oportunidade de conversar sobre Cypherpunk, né? Primeiro que é um bate-papo bem raro, nesse contexto que a gente tem atuado, né, de Web3, blockchain, cripto e por aí vai, às vezes o debate fica muito superficial, o pessoal não vai mais na raiz de onde é que veio isso tudo, para que isso tudo serve, sabe? Então, acho que nesse sentido, acho que a gente vai conseguir aí trazer uma visão bem mais profunda do que o pessoal está trabalhando aí na superfície. Então, bem animado. Querido, quem mais gostaria de fazer seu check-in? Quero só fazer um comentário rápido. É Vinícius, né? Isso, querido. Vinícius, eu estou aqui justamente porque o grupo dos Cypherpunks aqui tem um conhecido nosso aqui que está no grupo a favor da liberdade de expressão também. E daí eu acabei vendo o nome, achei, eu imagino que deva ser do mesmo grupo de vocês, porque a maioria falam Cyberpunks, aqui é realmente Cypherpunks com PH. Então me interessei bastante, converso bastante com ele sobre criptos. Eu não sou programador, mas estou bastante animado aí, estou estudando bastante a respeito por ser entusiasta da parte da economia, política e realmente atuação da economia de forma mais libertária, né? Livre aí das amarras que a gente tem do sistema, né? Maravilha, querido. Maravilha. Boa noite, seja bem-vindo. Eu só queria comprar uma pizza, entrei aqui sem querer, peço perdão. Brincadeira, gente. Boa noite a todos, Fernando Tomé aqui. Acabei de assistir um painel sobre NFT no mundo dos esportes. Enfim, eu sou um bagunceiro, ajudo o Thiago. Quando eu não atrapalho, eu ajudo. É um prazer estar com vocês. Então tá bom, querido, seja bem-vindo aí, boa noite, tá? Faltou o Fábio Cavazin. Fábio, querido, é contigo aí para a gente finalizar o check-in contigo. Vamos lá. Ou ainda falta a Campfly, não sei. Acho que faltam dois ainda, não faltam? Campfly? Acho que é Camille e Thiago Cavazin. Isso. Eu posso puxar então. Vinícius, eu ia palestrar aí no Rio, no Blockchain Rio, só que não deu certo de eu ir. Porque eu moro aqui em Rondônia, então a logística é um pouquinho complicada. Quando eu vi a foto de vocês lá no Rio, fiquei morrendo de vontade de estar lá, né? Palestrando também. Eu ia palestrar, se eu não estiver enganado, na banca de NFT. Ou na pauta, né?
Eu venho animado. Oi, desculpa. Não, bacana saber, querido. Manda ver. Eu venho animado porque tem poucas pessoas que eu converso aqui na minha cidade. Eu moro no interior de Rondônia, em Cacoal, um pouquinho longe de Porto Velho. E eu venho procurando muito sobre vários temas, cyberpunk, Vale do Silício, os piratas do Vale do Silício, e um monte de... o ecossistema de modo geral, senão eu vou ficar falando de cada tópico aqui, vai prolongar. Por isso eu venho muito animado, curioso, e tem alguns dias que eu já estou bem ansioso para saber mais sobre esse assunto, porque eu vejo poucas coisas na internet. E quando a gente vê, é algo muito raso. Aí não dá para saber se é verdade ou se é alguém que está falando algo só para mostrar que é intelectual, mas na verdade talvez não é. Tá certo, querido. Seja bem-vindo. Sempre seja bem-vindo, tá, Thiago? Seja sempre bem-vindo, querido. E aí temos a Camila, não é isso? Para finalizar, então, o check-in. Boa noite. Boa noite. Eu tô entrando no projeto para conhecer o projeto e tal, fazer extensão, saber mais das coisas que falam aqui, ver como é que é, conhecer. Só. Então tá. Bem, gente, vamos lá então. Vamos começar. Eu vou deixar o Cypherpunk por último, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho dessa... Por que não faz sentido a gente continuar celebrando, né, essas datas ligado ao estadocentrismo, né, aos países? Por que não faz sentido? Bem, primeiro pelo seguinte, nós já vivemos um tipo de vida que já seria uma vida extremamente alienígena para qualquer pessoa há 40, 50 anos atrás. Olha, não estou indo muito lá atrás, não. Estou indo pouco lá atrás. Ela já seria uma coisa... Já seria considerado algo bastante alienígena, né? E aí... Por quê? Porque há 40, 50 anos atrás, né, você não tinha internet, né? Você tinha basicamente um mundo baseado no broadcast, né? Um mundo baseado numa dinâmica de centralização, né? Tudo estava extremamente centralizado ou na figura das empresas, do mercado, vamos dizer assim, dos governos, da política, das religiões, né? Das religiões, e, no caso, quando se falava de comunicação, da rádio e televisão, né? Do rádio, televisão e dos jornais. Quer dizer, então você tinha um mundo que ele não era colorido, você não tinha um radiante, você não tinha todas as cores do arco-íris. Ele tinha basicamente algumas cores muito básicas, né? E quando você fala de 40, 50 anos atrás aqui no Brasil, né, você está falando de um mundo ainda mais digamos assim, reduzido de possibilidades, né? Por quê? Porque há 40, 50 anos atrás o Brasil era uma economia fechada. Ou seja, não sei se vocês estão ligados, mas o Brasil era uma economia fechada. A gente estava nesse período começando a sair de uma ditadura, mas ainda vivendo uma ditadura, né? Então, você ainda tinha um clima de censura muito forte, né? O clima de censura era muito forte. E esse clima de censura ele era muito parecido, mas não tão radical, quanto o clima de censura da Alemanha Oriental, né? Vocês devem ter ouvido falar do Muro de Berlim, né? Que dividia a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental capturada pelos russos, né? E ocidental pelos Estados Unidos, né?
E você tinha, na Alemanha Oriental, uma dinâmica de que a censura era feita ao mesmo tempo pelo Estado, né? O Estado censurava, e ao mesmo tempo pelas pessoas, com medo de que o Estado censurasse. Então você podia estar falando alguma coisa que não fosse baixinho na sua casa, mas que o vizinho ouviu, por ele achar que o vizinho, né, que ele estava sendo monitorado, vamos dizer assim, que ele estava sendo monitorado pelo Estado, e obviamente não havia tecnologia para que o Estado naquela época fizesse esse monitoramento como há hoje, né? O que ele fazia? Grande parte das pessoas, não a totalidade, grande parte das pessoas preferiam dedurar o vizinho do que virar cúmplice daquilo que o vizinho falou, né? Virar cúmplice, né? Ele falou alguma coisa contra o Estado, alguma coisa contra o governo, em vez de eu falar assim, poxa, eu não quero virar cúmplice. Então os mecanismos de opressão da Alemanha Oriental eram feitos pelas pessoas. As próprias pessoas se censuravam e censuravam terceiros. Uma coisa muito semelhante aconteceu no Brasil. Não na escala que aconteceu na Alemanha Oriental, né? Mas aconteceu uma coisa muito semelhante aqui. As pessoas não tinham essa desinibição toda, esse desconstrangimento todo que a gente vê hoje em dia. Não existia isso. Porque você podia... Porque se não fosse alguém te ouvindo, né, alguém que compartilhasse, digamos, da ideologia dos militares, e acredite, nessa época havia muita gente, muito mais do que hoje, proporcionalmente falando, né, isso podia, enfim, isso podia acabar também sofrendo um dedura, né? Ou seja, alguém chegar e falar que alguém falou contra o golpe, né? Ou contra o golpe, falou da ditadura como se fosse um golpe, coisa do gênero. Bem, e por que eu estou falando tudo isso? É para dizer que naquela época, 40, 50 anos atrás, se isso já era sufocante, aí eu pergunto para vocês, não fica mais sufocante ainda, sabendo-se das múltiplas possibilidades de como a gente pode viver nesse planeta hoje? Essa é uma pergunta que eu faço, né? Vamos fazer uma reflexão. Se naquela época que não havia essa interconectividade toda, né? Não havia essa complexidade toda como sociedade, né? As pessoas não tinham essa desinibição e nem tinham direito ao entendimento de cidadania, né? Mal tinham entendimento, aqui no Brasil pelo menos, de ser um consumidor, vamos dizer assim. Então, as pessoas mal entendiam cidadania e mal se viam como consumidoras. Até porque havia uma matéria chamada Moral e Cívica, né, que era mais ou menos como se fosse uma instrução militar, né, de como você tem que se comportar em sociedade, com etiquetas e tudo, né? Ou seja, aqui no Brasil, esses climas aconteceram nos grandes centros urbanos, correto? Mas eles repercutiram para os interiores. Só que os interiores, né, eles trabalhavam isso de uma forma diferente, ainda com a política do coronelismo, né? Coronelismo é uma coisa que ainda existe até hoje no Brasil. Mas naquela época era bastante forte. E eles eram a correr transmissão da ditadura. Então, nessa época que só havia poucos meios de comunicação, não havia interação propriamente, né? As pessoas basicamente eram informadas das coisas, né? E havia ainda um clima de confiança, quer dizer, as pessoas delegavam às instituições, religião, economia e política, os seus futuros no seu presente, quer dizer, elas delegavam hoje em dia ainda tem muita gente que faz isso certo, mas delegavam para os políticos, delegavam para as grandes empresas, o mercado privado, delegavam para as religiões, né, o seu futuro no presente, de uma forma muito mais intensa do que hoje. Então, se nessa época, acanhada da forma como estou passando para vocês, né, as pessoas já estavam se sentindo extremamente insatisfeitas com um tipo de sociedade opressiva, né? Uma sociedade que
onde você não tem liberdade de expressão, né? Você não pode se expressar, você só pode expressar de uma forma. Eu pergunto, e hoje? Será que a gente conseguiria minimamente tolerar isso? Com toda essa complexidade que a gente está vivendo? Essa é a pergunta que eu faço para cada um de vocês. Vocês não precisam responder, porque hoje a resposta fica para vocês. Porque hoje a gente tem duas temáticas aí para abordar e eu pretendo conseguir fazer isso dentro do tempo que nós temos aqui, né? Mas se a gente achar que vale a pena explorar um pouquinho mais essa primeira, a gente explora. Mas a pergunta está colocada para vocês fazerem uma reflexão com vocês, correto? Então, reparem como é que a dinâmica de cultural, político-cultural, econômico-cultural, como ela é resistente à mudança, né? Você vê, com todo o impacto da internet, com todos os tipos de internet, com toda a interconectividade, com todo essas infinitas possibilidades que a gente sabe que hoje existem, né? Da forma como a gente pode viver nossas vidas e estar em sociedade, né? Não há espaço nenhum para que qualquer tipo de nacionalismo represente você. Por quê? Porque hoje a gente, há bastante tempo, em tempo real, a gente sabe o que está acontecendo em qualquer parte do planeta. Ou seja, nós estamos num processo de nos transformar em seres realmente planetários. Aí você fala assim, mas como assim, Vinícius? Se transformar em seres planetários? Sim, por incrível que pareça, nós ainda não nos vemos como seres planetários, como terráqueos. Ainda nos vemos como brasileiros, como alemães, como americanos, não é isso? Como irlandeses, sei lá, né? A gente se vê ainda com a pecha do nacionalismo, né? E o nacionalismo é altamente territorial e ele captura, né, todo o seu potencial criativo e de liberdade de expressão. Aí eu pergunto, qual o sentido que faz celebrar qualquer tipo de independência de qualquer Estado-nação hoje em dia, se hoje em dia nós vivemos os nossos próprios mundos conectados com outros mundos? Quer dizer, os mundos das pessoas que é o protagonismo, né? É a força política, é a força econômica, digamos assim, da nossa espécie. Bem, essa foi a primeira provocação. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? E depois a gente já parte, e tem uma relação, obviamente, com o movimento cypherpunk. A gente já parte do movimento cypherpunk. Quem gostaria de repente, se manifestar e compartilhar o que for? Fica à vontade. Vini, não, muito bacana essa provocação. E eu acho ela muito interessante no sentido de que já tem um tempo que eu não me vejo nem como terráqueo mais, real. Eu já me vejo como ser universal, entendeu? Porque dentro de um paradigma, a pessoa acredita que nasceu aqui, vai morrer aqui e acabou, game over. Ela vai se ver como um local, entendeu? Mas dentro de outro paradigma mais abrangente, você pode entender que você está passando aqui pela Terra. E que você vai seguir para outros caminhos. Então, se você estender um pouco mais a tua visão, você vê que, para além da questão de terráqueo, né, nós somos seres universais até. Mas eu acho que a etapa que a gente está agora é exatamente essa que você descreveu. Que é começar a olhar um pouquinho menos para onde você nasce em termos de região, né? E começar a olhar para a humanidade. Começar a se identificar e se perceber como um ser planetário. E o caminho de introdução a isso foi a disseminação da informação, onde a base foi a tecnologia que culminou aí na internet. Então, como sempre, né, tem uma tecnologia implementada que muda um comportamento, né, uma forma de fazer algo, e aí depois muda como a sociedade se comporta, né? E aí isso tem tudo a ver com esse processo aí que a gente está aprofundando agora, mas bem bacana a provocação. Bacana, Thiago. Mais alguém gostaria de se manifestar? Obrigado, querido. Essa última provocação, Vinícius, ela me lembra muito o livro do mito da caverna de Platão, né? Que a gente
entra nessa questão de... Eu falo muito na questão de, tipo, começar a aceitar certas coisas e aceitar e querer buscar evolução, que aí volta pegando um gancho do último encontro que eu participei do colapso, que aí entrar no colapso de fato, né? Aí e fazer mudanças e não vou estender muito porque eu gosto de quando eu entro nesses assuntos filosóficos, eu gosto de viajar bastante, mas me lembrou muito o mito da caverna quando você começou a fazer essa provocação. Muito bem lembrado. Sim, eu vou. Quem mais gostaria de reagir ou fazer algum comentário, que eu vou tecer um pouquinho o comentário de cada um aqui. Então, eu estava pensando sobre umas questões aqui, mas acho que se eu falar, não vai dar para terminar até o horário, não. Então, acho que eu vou deixar para a próxima vez, aí a gente discute mais. Não, querido, não se reprima. Fique à vontade. Você fez umas provocações e eu tenho outras para fazer. Primeiro, existe liberdade? É possível haver liberdade? E segundo, você falou que há 50 anos atrás, aproximadamente, as pessoas ficavam controlando umas às outras por questões políticas, né? Tinha a situação histórica que o Brasil passava por uma ditadura, etc. e tal. E eu te pergunto, hoje é diferente? As pessoas não estão mais controlando as outras porque eu não consigo ver dessa maneira. O que eu vejo é o seguinte, as relações, a essência das relações se mantém, só que o cenário é um pouco diferente. A gente está encenando a mesma peça com uma decoração e fantasias diferentes, basicamente isso. Porque a gente vive diversas bolhas e cada um, dentro de sua bolha, fica dando conta, julgando as pessoas que estão de fora dessa bolha. É basicamente assim que eu enxergo. Tem outras coisas que eu queria falar também, mas aí entrar em assuntos mais profundos de filosofia, e isso daí realmente eu prefiro não falar hoje. E, Vini, não sei se você tá falando, mas eu não tô ouvindo, não. Pelo que eu tô entendendo, o Vinícius caiu aqui. Parece que caiu para mim também. É bacana. Deve ter rolado uma instabilidade lá, ele já volta aí. Não, na verdade ele tá na sala, né? Fechou o áudio. Não, tá certo, tá aqui, fechou o áudio, deve ter travado lá. Ele tá fechando e abrindo, então provavelmente tá bugado. Isso aí já é o estado já que ouviu e tá bloqueando. Foi esse comentário aí. O cara começou a falar mal do Estado, trava o sistema. Igual o Snowden. Igual o Snowden. Fomos grampeados pelo Estado. Eu vou te falar que se eu estivesse na China, eu tava receoso agora. Mas na China tava preso agora, na verdade, a gente. Ou pior, né? Se na China a gente era conspirador brabíssimo, né? Não, eu tenho... Ia ter o careca de lá ia mandar prender a gente. Enquanto não volta, eu tenho uma história interessante sobre isso.
eu faço, enfim, né? Ainda faço, né? Mas eu comecei há muito tempo atrás a fazer hackathons. Faço até hoje, mas lá no começo, ninguém fazia, tipo, ninguém fazia. Então eu fui beber na fonte de onde tudo começou. Acabei batendo lá no Vale do Silício com o pessoal lá da Califórnia, não sei o quê. E os caras estavam querendo fazer isso no mundo, né? Só fazer nos Estados Unidos, queriam ir pro mundo. Já estavam em 30 e poucos países em 2 anos, trouxe eles pro Brasil. Mas aí eles foram fazer em Cuba. Aí no Cuba a internet é super vigiada e tal, né? Só tem o provedor estatal. Encontraram um maluco lá que quis fazer um negócio e o cara começou a promover. Só que se ele fosse promover no digital, né? Ninguém ia ver porque pouca gente tem internet. Então ele começou a falar com as pessoas boca a boca. O cara foi em cana. Aí um cara de São Francisco pra lá pra ajudar o cara, né? Porque o cara, ele nem sabia que era hackathon, né? O cara de Cuba. Mas ele queria ajudar a si mesmo, porque ele... Tomé, o cara foi preso porque tava fazendo um hackathon, era isso? Não, ele não chegou a fazer, meu cara. Ele começou a divulgar. Aí ele conseguiu, né? Conseguiu um espaço. O pessoal também não tinha notebook. Ia ser um hackathon mais analógico de todos os tempos até então, né? Aí o que aconteceu? Quando o cara lá de São Francisco tava indo para Miami para pegar o avião e ir para Cuba, né? O cara o cubano deu um jeito não ele mesmo, né? Mas ele deu um jeito da mensagem chegar para ele. E o cara falou assim, cara, pelo amor de Deus, não vem para Cuba, porque eu tô preso aqui, tô fudido, tô lascado, tipo, não tô incomunicável assim, porque os caras não fazem a menor ideia do que seja um hackathon, mas estão achando que é hacker, que a gente quer hackear alguma coisa aqui. Eu tô preso aqui, eu não sei quando eu vou sair, assim, tipo, não deixam falar com ninguém. Mas acho que era por causa de ter autorização para realizar, né? Não, além do desconhecimento, tu tem que pedir uma autorização para fazer, não é isso? Não sei, cara. Tipo, até hoje não sei, porque o cara não apareceu de novo. Tipo, o cara simplesmente desapareceu, nunca mais conseguiram contato com ele. A última mensagem que ficou foi isso: o cara avisando o cara de onde eu hack lá em São Francisco, pra ele não pegar. Cara, pelo amor de Deus, não sei onde você tá, mas não venha pra Cuba, porque você chegar aqui, você vai sair do avião, os caras vão te prender já na porta do avião, porque eu tô lascado aqui, não sei que. Não deixam falar com ninguém, tô incomunicável, mas eles conseguiam, né, passar. Voltou. Gente, está faltando energia na Zona Norte aqui, tá? Então, eu tô só na bateria do celular aqui. Vamos ver se a gente consegue ficar um tempinho. Isso fica dizer que eu vou ter que dar uma corrida aqui. Eu não consegui pegar o resto da conversa do Irving, né? Vocês estão me ouvindo aí? Estão conseguindo me ouvir, galera? Estou ouvindo, eu estou ouvindo bem. Tá. O Irving estava falando sobre liberdade de expressão, se é que liberdade existe. Eu não sei se ele complementou alguma coisa. Você chegou a complementar mais alguma coisa além disso, Irving? Irving? Alô, Irving? O Irving tá fora aqui, tá? Só tá conectado. Ah, tá. Ok. Então tá, gente. Vamos lá, então. Eu vou responder. Eu vou responder. Eu vou dar uma respondida para o Irving, né? Vou dar uma respondida para o Irving, levando-se em consideração o seguinte, né? Essa questão da liberdade para nossa espécie é um assunto extremamente complicado e complexo. Por quê? Por causa da nossa psicologia, da nossa psique, né? Por causa da forma como nós ainda não compreendemos o que a gente chama de realidade, né? Nós temos vários entendimentos do que a gente chama de realidade, né? E então, nesse sentido, entender liberdade passa a ser uma coisa extremamente subjetiva e não absoluta, né? A liberdade é algo muito subjetivo e não é absoluto, né? Então, vai variar muito de contexto para contexto,
né? Você pode se sentir totalmente liberto em sistemas opressivos. E você pode se sentir extremamente oprimido em sistemas considerados democráticos, libertos. Então, isso varia muito, né? Então, é por isso que a liberdade, o entendimento e o conceito da liberdade varia muito de uma pessoa para outra, varia muito de um contexto para outro, varia muito de uma cultura para outra, de uma língua para outra, né? Então, não se tem como falar de liberdade de uma forma absoluta, é sempre de uma forma relativa, correto? Eu falo isso porque a nossa experiência, a experiência da nossa espécie, a experiência humana, é uma experiência que nós ainda estamos descobrindo. Nós ainda estamos, evolutivamente falando, descobrindo a nós mesmos como espécie, né? Nós estamos descobrindo o quanto nos conhecemos, né? E a partir desse conhecimento de nós mesmos, entender se o que nós entendemos e depreendemos como realidade é a realidade de fato, ou que tipo de realidade é essa, e nesse tipo de realidade, né, aonde entra a liberdade, o conceito e a prática da liberdade, né? Então, não dá para falar em termos absolutos quando a gente fala de liberdade por esse motivo, tá, gente? Eu imagino que o Irving deva ter falado mais outras coisas, mas é um pouco por aí. Pelo menos na minha perspectiva, eu entendo um pouco por aí. Bem, eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir sobre o movimento cypherpunk, vamos direto para isso, né? Mas antes de partir, efetivamente, quando eu cheguei aqui, alguém estava comentando possivelmente sobre sistemas, uma coisa ligada a Cuba, né? Não sei, mas sobre sistemas opressivos, né? Eu imagino, alguma coisa do gênero. Eu não sei se eu acabei interrompendo, né? Se eu interrompi alguma coisa, eu gostaria de finalizar o comentário só por uma questão de educação aqui. Uhum. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Alto e claro, Vinícius, pode prosseguir. Oi, tô ouvindo perfeito também, tá? É que eu tô no mudinho aqui, mas eu tô ouvindo tranquilo. Só o meu Vinícius não está na lista. Será que ele caiu de novo? Não, eu acho que ele tá falando com o celular e aí mudou o nick. Pois é, mas está aqui Vânia, Thiago, Stig, Eu acho que ele Camille. tá falando pelo celular da Vânia mesmo. Tava vendo aqui a hora que eu tava falando, apareceu aqui. Será? Eu vi o nome dele agora há pouco, mas enfim, vamos ver que daqui a pouco ele Não, volta. eu tô de boa, ele caiu, né? Ele caiu. De repente ele descarregou o celular, ele falou que tava pro celular e. Enfim. Pois é. Eu vou ver se ele volta aqui daqui uns minutinhos. Eu só aproveitar e fazer um comentário. Acho que voltou já. Voltou, maravilha. Voltei. Vocês estão me ouvindo? E claro, agora Gente, sim. é hoje, hein? É hoje que a gente não consegue fazer esse WTF 3. É o Estado. Establishment. O establishment, sabe o que ele fez? Ele contratou o Murphy para bater com as leis dele na nossa cabeça. Ele disse que está travado ainda, hein? Vocês estão conseguindo me ouvir agora, galera? De novo? Não sei, Agora eu estou caindo direto aqui. Clareza, sim. Voltou. Então tá. Hoje o WTF 3 está sendo WTF mesmo, né? Pior fui eu, que eu falei, putz, os caras erraram aqui, que deve ser para colocar Web3, eles colocaram WTF3. Então tá. Vocês conseguiram ouvir as últimas coisas que eu falei ou eu falei pro ar aqui? Só para saber. Com relação à liberdade.
A última parte que eu ouvi Eu é que escutei ia aqui. começar no Cyberpunk, no Cypherpunks direto. Tá. E depois vocês conseguiram ouvir alguma coisa que eu falei depois disso ou não? Você tinha mencionado a questão que a gente estava debatendo antes de você entrar de volta sobre o caso do hackathon lá de Cuba, que o pessoal estava comentando aqui que não deu muito certo. Não, esse fui eu, gente. Pelo amor de Deus, esse fui eu. Eu usei para preencher ali o tempo que ele ia voltar para continuar. Obrigado aí, querido. É isso que ele tinha perguntado, era isso mesmo que ele tinha perguntado. Tá, agora eu já estou sabendo. Obrigado. Então, galera, vamos lá. Vamos cair dentro aí do movimento Cypherpunk. Primeiro, vou falar dar um pouquinho de contexto histórico aí. Tá, eu tomei contato com o movimento Cypherpunk no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, tá? E eu tomei contato, isso foi antes da abertura dos portos, né, que aconteceu no governo Collor. E isso foi através de um amigo, porque eu tinha morado nos Estados Unidos nos anos 70, e eu me correspondia com ele por carta, né? Eventualmente por telex, mas por carta. E ele era tão interessado em tecnologia como eu era, mas só que de uma forma diferente. E nessa época, nessa correspondência por carta, né, eu recebi uma carta dele dizendo que estava tendo um movimento diferente nos Estados Unidos para preservar a privacidade das pessoas, né, usando uma tecnologia de criptografia, né, e queria se informar direito sobre isso, coisa e tal, papapá. Aí vocês conseguem imaginar a angústia, né? Quer dizer, isso gerou uma curiosidade imensa, né? Eu falei, caraca, e tudo era feito por carta, basicamente, porque telefonar é proibido, né? Telefonar nos anos 80, já regionalmente, já era uma coisa cara e para poucas pessoas. Você imagina fazer um telefonema internacional, né? Então era uma coisa proibitiva mesmo. Então tudo era por carta mesmo. Então a carta demorava pra caramba. E aí tinham zero referências de qualquer coisa. Das palavras que ele compartilhou comigo, né, de usar a tecnologia para preservar a privacidade das pessoas, aquilo para mim fazia sentido e não fazia, né? Porque a gente não tinha muito entendimento e fronteira, né, do que era. A gente estava falando de liberdade, né? Do que era a liberdade das pessoas, do que era a privacidade das pessoas, né? Porque o Brasil, nos anos 80, era um Brasil ainda muito agrário, né? Ainda não era um Brasil industrial, não era ainda não tinha toda essa industrialidade, né, que foi tendo nas décadas seguintes, né? Então, era um Brasil muito da convivência, era um Brasil favela, era um Brasil onde a questão da privacidade ela não estava colocada em tela. Quer dizer, a intimidade estava, mas a privacidade não, né? Até como eu falei para vocês, o entendimento que as pessoas tinham, né, nos anos 70, 80, de cidadania era muito parco, era um entendimento muito esgarçado, né? Muito pouco fundamentado. Basicamente, a tradução se entendia a cidadania, né? Basicamente, como ainda até hoje, né, através dos períodos eleitorais, né, quando os políticos vêm buscar o seu voto. E mesmo assim, no caso do Brasil, dessa época, 70 para início de 80, a gente não tinha eleições, né? Quer dizer, tinha e não tinha, né? Porque era um tipo de eleição já com tudo já devidamente negociado, né? Conversado, ajeitado, né? Então era mais uma coisa pro forma, vamos dizer assim, do que propriamente uma eleição como nós a conhecemos, né? Então eu estou falando isso tudo para vocês para ambientar o quanto aquela carta desse meu amigo, o Chuck, né, mexeu comigo e me deixou curioso. E ao mesmo tempo eu não tinha onde pegar fonte, não existia onde, né? Então demorou um tempão até ele me retornar, né? E tipo assim, 3 ou 4 meses depois eu recebi uma carta
E ele falou, olha, ele me detalhou na carta, né? Falou assim, olha, se trata de um pessoal, né, que tá começando a fazer um trabalho de estabelecer comunicação ponto a ponto aqui nos Estados Unidos, através de uma tecnologia de BBS, de Bulletin Board Service, né? E eles estão hackeando as linhas fixas das operadoras para fazer isso. E eles estão conseguindo transmitir mensagens sem que ela precise estar registrada no correio, né? E estão dizendo que esse tipo de mensagem criptografada, hackeando, né, as operadoras de telefonia, esse tipo de mensagem criptografada, né, ela preserva a sua privacidade, consequentemente a sua intimidade, e que isso é um ponto fundamental, né, que eles entendem que deveriam fazer parte da Constituição americana. Eu falo assim, caramba, que coisa de louco. Agora vocês conseguem imaginar a diferença, né, a diferença cultural, né, dos Estados Unidos dos anos 80 para o Brasil dos anos 80. Né? A diferença era gigante, né? Assim, era abissal. Né? Então, essa ideia, então, a ideia de privacidade e a ideia de liberdade era algo que era muito pouco conversado por aqui. E quando era conversado, era capturado por um discurso político ideológico, ou de esquerda ou de direita. Né? Você não tinha, filosoficamente falando, assim, na sociedade, né, da forma como nós somos, você não tinha isso colocado na sociedade. Né? Isso não estava colocado. O máximo que acontecia era você encontrar em grupos de leitura, né, de bibliotecas, por exemplo, ou você tinha alguns cursos de extensão de universidade, né, de algumas universidades, que falam nas escolas de humanas, em especial de filosofia, que faziam esses tipos de conversas, né? Mas eram conversas muito a miúde, né? Muito fechadas em si. Não era uma conversa de sociedade, entendeu? Então, eu acabei me interessando mais pela questão tecnológica, né? De como hackear a linha, né? Então, de como estabelecer um BBS. Aí eu mandei a carta de volta, né? E pedindo para ele me passar instruções de como eu podia fazer isso aqui, né? E aí eu comecei a conversar com um monte de gente que eu conhecia na época, né? Que sacava, por exemplo, de poste telefônico, que sacava de linha de telefone, que tinha algum conhecimento muito básico de software, como eu tinha na época, e entendendo como é que se a gente tinha que hackear o aparelho ou se seria no poste mesmo, direto. Né? E acabou que era um pouco de cada coisa, né? Tinha que ter uma espécie de sensor no aparelho que estava ligado ao poste, mas tudo feito, a gente acabou fazendo tudo por fio, né? Então a gente começou a colocar os fios entre os postes, etc., e começamos a fazer testes. Né? Então, gente, esse tipo de experimento, que falando assim parece totalmente irrisório, né? Foi, até onde eu sei, foi um dos poucos, se não um dos únicos, ou talvez o único experimento que eu tenha conhecido na época, final dos anos 80 e dos anos 90, né, que estabeleceu uma BBS durante um tempo aqui em Laranjeiras, no bairro carioca de Laranjeiras. Né? Onde na época eu frequentava, é onde eu encontrava a maior parte dos meus amigos, né, para conversar sobre essas coisas. Mas esse experimentozinho pequenininho, eu reportei para o Chuck, né? E o Chuck mandou uma carta para os caras dizendo que tinha um pessoal no Brasil, né, que eles nem sabiam onde ficava direito, tinha um pessoal no Brasil que estava fazendo um experimento de BBS, né, e que queriam entender mais se tinha como mandar um manifesto do Cypherpunk. Quando ele mandou essa carta para a galera, eles nem tinham feito o manifesto ainda. Então a gente está falando de 89 para 90. Então eles começaram a fazer um manifesto em 90, basicamente. Ele saiu em 91 e ficou conhecido entre 91 e 92, quando veio a capa da Wired, né? A Wired, essa revista americana, né? Com o pessoal. E o que eu achei interessante é que
Nessa carta que eu mandei para o Chuck, né, eu falei para o Chuck eu falei para ele que aqui no Brasil havia muita confusão, as pessoas não sabiam não estavam muito preocupadas com essa questão da privacidade, né? Não havia muita preocupação com essa privacidade, porque era, como eu falei, uma grande favela, né? Todo mundo convivendo com todo mundo, basicamente, o tempo inteiro. E a tecnologia era uma coisa que não existia, né? Assim, como vocês entenderem, não havia uma conversa sobre tecnologia, não havia um lugar para se falar sobre tecnologia. A tecnologia ela estava embebida nos postes de telefonia, a tecnologia estava embebida, né, nos aparelhos de televisão, entendeu? Então, não havia uma conversa sobre tecnologia. E aí, essa questão que eu acabei de falar para vocês, né, foi, segundo o Chuck me disse depois, fez com que eles refletissem duas linhas de pensamento com relação ao movimento cypherpunk, quando eles fizeram o manifesto. Uma delas era uma linha ligada ao código, de que o código é lei, né? Ou seja, aquilo que se estabelece na linguagem de código é lei, você não muda, porque ele consegue passar um tipo de verdade, e o código é discurso, né? Code is law and code is speech, né? Isso faz parte do manifesto cypherpunk original, né? E essas duas vertentes geraram, né, dois tipos de movimentos muito diferentes, né? Então você tem, por exemplo, no Code Law, você tem o Zuko, né? Zooko, o Zuko. O Zuko é o maior representante do Code Law, assim, do cypherpunks, né? Quando você pega o Code Speech, você tem um chá, né, do Code Speech, onde ele entende que o mais importante é que o código reflita a cultura e o contexto de cada localidade, né? Já para o Code Law, ele é universal, vai por diante. Bem, até aí deu para acompanhar, galera? Beleza. Muito bom, muito bom. Deu para acompanhar? Então, beleza. Então, vamos seguir aqui. Aí eu pergunto para vocês, do que vocês estão vendo, entendendo de Web3 aí que está aí fora, né? Esse tipo de Web3 que está aí, né, com esse tipo de aplicativos descentralizados, com esses tipos de blockchains que estão aí, com essa cultura de blockchain que está aí, para vocês, tem mais a ver com a linha do código é lei ou do código é discurso? Uma pergunta para a gente fazer uma reflexão juntos aqui. Para mim, código é discurso. Então tá, obrigado. Quem mais gostaria de se manifestar? Código discurso. O Web3 está indo para o código discurso. Quem mais? Alguém mais gostaria de proferir sua opinião? Compartilhar sua opinião? Alô? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Estamos ouvindo. Ah, tá. Beleza. Então tá. Então tivemos duas pessoas se manifestaram aqui dizendo que o código é discurso. Para alguém aqui o código é lei, o code is law? Tem alguém aqui que professa esse caminho? Entende dessa forma? Pelo jeito não, né? Então tá, vamos continuar aqui. Então, hoje, com os blockchains predominantes que tem aí, né? Basicamente, Ethereum, Solana, é isso? Você tem Avalanche, esses blockchains que estão aí, né?
Cosmos, que é mais um ecossistema de blockchains do que propriamente um blockchain, CDK, né? Polkadot, que também é um ecossistema de blockchains, né? Com as parachains, enfim. Todos eles trabalham com o conceito de Code's Law, código é lei. Principalmente o Bitcoin. Aí vocês podem falar, mas como assim, Vinícius? Sim. Não tem os forks? Tem. Os forks é justamente para você não mudar o código, quer dizer, você mudar muito pouco o código, né? Agora, com esse merge, né, que vai ter do Ethereum, eles estão começando a conversar, quer dizer, toda essa comunidade do Ethereum está começando a lidar, está começando a flertar com o código discurso, né? Porque uma vez que você elimina o Proof of Work, você elimina o que há de mais seguro e mais rígido, né? Que promove, digamos, mais segurança do blockchain, como acontece no caso do Bitcoin, né? E você abre espaço para você ter todo tipo de fork, de soft a hard, né? Ou seja, aí você consegue, com essa proposta do Layer Zero que está vindo aí, né? Com a proposta do Layer Zero, com a proposta com as L2 que já estão aí colocadas, tendo o protagonismo das aplicações acontecendo nas L2, né? E a segurança ficando na L1, que é o Ethereum, por exemplo, né? E toda essa parte de infraestrutura ficando com a camada zero, né? Que está vindo com a Chainlink, por exemplo. A Chainlink, através dos oráculos, ela oferece, né, a possibilidade de fazer aqueles contratos inteligentes da L2, né, seja para que tipo de aplicação for, principalmente para DeFi, por exemplo, eles terem uma capacidade de ter aderência, né, com o mundo real, né? E então a gente vai começar a flertar mais com o código discurso, né? O que é, digamos, meu entendimento, muito mais interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai acabar, digamos assim, minando um pouquinho, né, aquela que sempre foi a característica principal do blockchain como tecnologia, né, que é o registro indelével, né, imutável de tudo que você coloca ali, né, de tudo que você registra ali como hash, né? Sem contar que você abre espaço, né, para trazer o capital institucional, o capital da sociedade como ela é, né? E eles facilmente conseguem, com os 30% mínimos que você precisa de consenso, né, num blockchain de prova de participação, eles conseguem, digamos assim, começar a ditar para que lado o discurso do código vai, né? Então eu estou colocando assim, estou conversando dessa forma para vocês entenderem que não tem certo e errado nessa dinâmica, né, do código é lei ou código é discurso, né, que vem lá de trás do movimento cypherpunk, né? E sim, a gente está falando de alguma coisa que está evoluindo, né? Está em franca evolução. Isso significa dizer que esse tipo de Web3 que nós temos aí fora hoje, ela ainda é muito embrionária, ela ainda vem com as vicissitudes e vícios, né, da Web2, ela ainda depende muito da Web2. E a gente ainda tem muito para explorar, para entender em que circunstâncias o código é lei e em que circunstâncias o código é discurso, basicamente. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: vocês pararam para fazer algum momento um tipo de reflexão dessa forma, para entender de que forma o projeto, o empreendimento, a iniciativa de todos vocês pode estar conversando, né, criticamente com o que está acontecendo? Até porque, mais uma vez, né, blockchain é um tipo de tecnologia de criptografia de internet. Existem outros, né? O Hashgraph, o Holochain, Internet of Production, tem vários outros que não estão sendo muito pouco explorados. Então, essa é a segunda provocação hoje, gente, de entender que nós estamos num ambiente ainda extremamente caótico e que está buscando o caótico, mas que ainda conversa muito, né, com o que está institucionalizado, com o que está colocado, né, com o mercado financeiro, com o mercado de tecnologia, da Web2, que está aí, que em termos de market cap trabalha na casa dos trilhões, né, e não dos bilhões, né? Enfim,
Essa seria a segunda provocação de hoje. Eu gostaria de ter um feedback de vocês aí. Vamos lá. Antes que eu caia aqui. Vou puxar daqui. É uma coisa interessante, Vini. Nesse processo da gente transformar, né, startups aí, Web 2 para Web 3, às vezes eu pergunto para os founders se eles entendem qual é o sentido de fazer isso e para entender por trás o que a pessoa está entendendo e qual que é a vista dela do projeto dela e como ela entende que isso se relaciona num contexto maior, né? E, assim, quase não tem caso da pessoa citar, tipo, os princípios, assim, que a blockchain introduz, né? Essa questão de transparência, a questão da descentralização, principalmente a descentralização, né? Descentralização, transparência, imutabilidade. Então, eu acho que uma boa parte do pessoal ainda tá meio que, eu tô fazendo Web3 porque é a tendência. mas por quê? Por que se faz sentido você fazer para além da tendência? Normalmente a pessoa ainda não pegou isso e não faz as associações da forma com que ela faz as organizações que ela faz parte, né, que ela constrói, ela não faz nenhum tipo de associação com questão de liberdade, por exemplo, entendeu? É só uma associação basicamente financeira, né? Então, tá todo mundo falando disso, eu acho que isso dá dinheiro, então vou fazer isso, entendeu? E aí eu acho que esse tipo de bate-papo, né, traz um pouco desse papel. A gente conseguir aprofundar um pouco mais do que só observar tendências e fazer comportamento de manada, né? Para a gente poder fazer questionamentos e entender o por trás. Então, de onde é que veio isso? Qual que é o sentido? Por que usar blockchain? Por que você não faz num servidor central? Entende? Por que você tem que observar esses pontos ligados à descentralização, à privacidade, à transparência, à imutabilidade? Então, nesse sentido aí, eu queria até propor que tivesse um WTF 3 aí, Cypherpunk 2, né? Pra gente poder estender um pouco mais isso. Bacana, Thiago. Alguém mais gostaria de se manifestar aí? Pegando só um gancho aí no que o Thiago falou, total, concordo 100%. Por outro lado, gente, aí é uma reflexão, né, uma provocação talvez. Concordo que sim, para mim, né, talvez para todos nós aqui reunidos, ou pelo menos pela maioria, no mínimo, é muito importante saber como é que as coisas funcionam, o que tem por trás daquilo, qual que é a base, né, de que a gente está discutindo novas tecnologias que vão refletir, vão resultar em novos comportamentos. Mas se a gente for ver do ponto de vista de inovação de fato, que está totalmente conectado com aceitação, acho que só vai ser popular, só vai ser realmente amplo e restrito e democrático se chegar num ponto em que qualquer pessoa utiliza realmente, se beneficia daquilo, mesmo sem saber mesmo sem saber como funciona, como a internet, o celular, né? Tipo, ninguém tem ideia de 5G. 5G é só uma sigla, né? Ninguém quer saber de ondas, do celular, como funciona, se a bateria é de lítio, o que é RAM, o que é ROM. Mas sim, né? Essa transição ela tem muito a ver com as pessoas saberem para que serve e acreditar que aquilo é benéfico para realmente conseguir adotar e aí sim, talvez um dia popularizar. Tem um porém aí. Aliás, tem vários poréns. Eu concordo com você que você acabou de falar, mas uma das coisas fundamentais que vem nem desde lá de trás, desde do manifesto do movimento Cypherpunk, é de você entender que a privacidade não é só para proteger, né? A privacidade é para você ter a liberdade e a autonomia de você dizer com quem e de que forma você deseja compartilhar, digamos, qualquer contexto da sua vida, né? Qualquer dado da sua vida, qualquer informação da sua vida. Isso exige da gente uma postura diferente para esse tipo de internet que te trata como usuário, né? Onde você é usuário, você é cliente, você é consumidor dessa internet. Então, a internet dos cypherpunks, dos quais eu me incluo, que eu fiz parte disso lá atrás,
É a internet onde você cria essa internet, você cocria essa internet. Então tem aí embutido essa adoção social da tecnologia também implica numa mudança de você perceber que você tá fazendo parte da cocriação da tecnologia, não você está sendo só objeto produto da tecnologia, né? Onde você é usuário e você é produto dela. Então tem uma mudança cibernética, entendeu? Que é muito profunda. Eu só queria complementar, mas eu entendo o que você colocou e não discordo, não. Alguém mais gostaria de se manifestar? Eu acho, na verdade não seria acho, é uma experiência, né, que eu tive com o meu projeto, que a gente se preocupa, a gente quando cria um projeto envolvendo blockchain, token RC20, NFT, qualquer um desses derivados, a gente se preocupa muito na estruturação do código, de pitch, de toda essa parte, e a gente esquece que quem vai usar é o ser humano. Então, quando a gente, colocando numa métrica usada no startup, que é Early Adopters, a gente pega e vê que um pouco, tem pouca interface que possa ajudar. E quando eu falo pela minha experiência, eu cheguei a conversar com corretoras grandes em 2018, que elas queriam vir para o Brasil. A segunda maior, a terceira maior, a quarta maior, a DigiPhoenix, Probit, entre outras, Vindax, que queriam vir para o mercado brasileiro e estavam buscando tokens, igual o que eu estava fazendo parte da equipe, para vir para o mercado brasileiro. Só que qual que era as barreiras? Aqui não tinha, como posso dizer, uma aceitação. As pessoas queriam, que aí eu pego o gancho do Thiago, e quando a gente fala do mercado de Web3 aqui no Brasil, a gente é jorrado de conteúdo, jorra conteúdo, para colocar um contexto mais legal, só de como ganhar dinheiro. E aí vem muito nessa questão do movimento do cyberpunk, que eu venho estudando muito, mas de forma autodidata. Então é igual como eu disse no começo, talvez tem coisas que eu estudei que nem é verdade, tem coisas que é verdade. E eu fiquei fascinado com a história até nesse momento, porque muitas das coisas que eu vi fez sentido da minha pesquisa. Mas para fechar todo esse balaio de gato que eu montei, que é a gente não fala desenvolvedores por trás das cortinas. A gente não pensa ainda só no fator humano. A gente só pensa em código e como que a gente vai colocar um projeto e ele ser unicórnio, ou ele dá certo, ou algo do tipo. Então, 2019, 2020, não, 18, 2019, 2020, foi 3 anos que eu apanhei muito para chegar nessa visão, que a gente ainda tem que amadurecer muito. Blockchain, Web3, não é só conectar com MetaMask, não é só gerar um NFTzinho, não é só fazer uma arbitragem com Bitcoin, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Bacana, Thiago. Bacana. Alguém mais gostaria de se manifestar? Dando boa noite para Daniela. Deixa eu só queria uma coisa que eu acabei de lembrar aqui na verdade, de uma discussão nesse sentido de privacidade, né? Acredito que alguém mais aqui deve ter ouvido isso. Eu ouvi isso, assim, eu já ouvi isso do pessoal da indústria, tá? Principalmente das big techs, né? Americanas, né? Tipo, americano falando para americano e sabendo que vai reverberar no mundo. E já ouvi isso aqui no Brasil, mais de jornalistas, tá? Jornalistas tech, né? Jornalistas ligados à TI, articulistas, né? E tal. A questão que é como se fosse uma coisa inexorável, assim, que a gente não conseguisse escapar. Alguma coisa do tipo assim, olha, duas coisas, né, que são bem, meio que, tem um lado que parece, sou uma falsa perspicácia, assim, que é algo assim, bem, de um lado, bom,
se você quer usufruir da internet, da web e de todas as vantagens digitais que você tem, de não pagar por licenças, de ter e-mail gratuito, e-mail, não cito marca, né, mas um e-mail gratuito, de usar a internet gratuitamente, papapá, você precisa necessariamente abrir mão da sua privacidade. Inclusive o cara da web mesmo, lá atrás, eu esqueci o nome dele, eu assisti algumas palestras dele aqui no Brasil. Tim Berners-Lee. Não é o Tim Berners-Lee, é o outro, é o mentor do Tim Berners-Lee, é um americano. O Tim Berners-Lee eu também conheci na campus, mas um outro, que eu esqueci o nome dele, o mais velho, assim, um barbudão, assim. Aí ele falou o seguinte, tem até uma frase cunhada, assim, que tem aspas, né, que tem quote unquote, em várias publicações, que a privacidade é uma anomalia. Então, assim, a privacidade nos dias de hoje é uma anomalia. Ele cunhou isso, e pegaram isso, os big techs pegaram isso, e foram passando para frente, até que aqui alguns jornalistas já ouviram falar isso, falaram assim, olha, as pessoas que querem usufruir, né, das benesses da internet, da web, não sei o que lá, e ainda esperam alguma privacidade, essas pessoas, tem alguma coisa de errado com essas pessoas, né? Desconfiem, porque elas estão escondendo algo, né? Então é um tipo de mentalidade que quer que as pessoas, que um grupo de pessoas, sei lá, um perfil de pessoas, não sei dizer, indústria, não sei se é conspiração, mas quer meio que fazer a gente, sabe, colocar a goela abaixo, como se fosse, você escolhe, ou você usa a internet, ou você tem privacidade. Esse é o mantra do Web 2, né? Esse é o mantra dessa internet oligopólica, mercadológica, estadocêntrica que está aí, né? Onde você é tratado como usuário, basicamente, né? Como produto e como usuário. Ô Vini, Sim. deixa eu complementar, tentar falar rapidão aí, que esse gancho do Tomé é muito bom, antes da gente ir ali para a próxima atividade, né? O talk do Irving a gente passou para depois desse, então a convidada dele está entrando daqui a pouco na sequência, então acho que vai dar o tempo certinho aí da gente finalizar. Mas só para fechar esse raciocínio, Vini, Tomé, também todo mundo que está aqui, eu consigo fazer o paralelo dessa questão da utilização da internet, né, você vender uma comodidade para que pessoas terceirizem responsabilidades. Sim. Com própria psicologia humana. Então, tem pessoas que preferem terceirizar e vitimizar algumas coisas. Assim, cara, isso aqui terceiriza para o governo. Eu não quero nem saber, o que vocês decidirem aí tá beleza. E tem pessoas que não, falam assim, cara, não, eu quero tomar essa decisão e arcar com a consequência, seja positivo ou não. Então, você vai ter pessoas com uma pegada, tipo, não topo terceirizar coisas, assumo responsabilidades, e vai ter pessoas que, tipo assim, cara, eu não quero assumir responsa nenhuma, decidem vocês. E eu acho que o mundo, a internet, ela refletia só um lado desse, entendeu? Ela refletia o lado de você terceirizar tudo. Ele não tinha o lado de quem, cara, não, eu quero fazer a custódia dos meus ativos, por exemplo, entendeu? Não, você não tinha essa opção. O dinheiro tinha que estar no banco para você poder fazer as operações. Hoje já existe a possibilidade de você fazer essa assunção de responsabilidade, que derivou toda essa tecnologia blockchain, entende? Então, eu vejo existindo os dois mundos, e as pessoas vão optar. Assim, cara, eu prefiro ter essa comodidade, ficar todos os meus dados, perder privacidade, mas ser mais cômodo, e eu centralizar isso, terceirizar para uma big tech, tudo bem, é uma escolha, mas agora emergiu uma nova possibilidade, tipo assim, cara, não preciso disso. Tudo bem se eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade temporária para fazer algumas coisas aqui, mas para mim eu vejo ali princípios de privacidade, soberania, autonomia como prioritários na frente da comodidade. E é isso que está acontecendo hoje, entendeu? Então, só para complementar aí essa fala do Tomé, para mim esses dois mundos vão coexistir até que as pessoas aí façam as escolhas e participem de qual do mundo que faz mais sentido para ela, né? Perdão, a frase "a privacidade é uma anomalia" é do Vinton Cerf. Tá? Tá. E eu cometi um engano. Ele não é o mentor do Lee, do Berners-Lee. É o contrário. Assim, eles eram... Porque ele é co-founder do www também.
eles eram antagonistas, assim, do ponto de vista do pensamento. O Berners-Lee queria mais privacidade e o Cerf, ele queria menos privacidade, ele tinha uma visão mais corporativa. O mentor do Berners-Lee é o Siegel. É, isso aí, exatamente. Tem uma história aí do TCP/IP que a gente pode falar semana que vem. Não sei se você conhece. Vocês conhecem a história por trás do TCP/IP? Não conheço. Pois é. Porque tem as guerras aí do TCP/IP que foi feito exatamente entre essas duas figuras que o Tomé acabou de compartilhar aí. E eu gostei muito do comentário que o Thiago fez aí. É bem interessante. Eu não vou discordar, Thiago, porque eu acho que faz todo sentido, né? Mas faz todo sentido do ponto de vista de quem não precisa matar um leão por dia para comer, né? Para beber, para estar vivo, para poder dormir direito, etc. E lembrando que a internet hoje, ela ainda, né, está disponível para metade da nossa espécie, né? Um pouco mais da metade da nossa espécie. Existe toda uma outra parte da nossa espécie que não tem acesso a essa internet, né? E que tipo de internet essa outra metade pode ter acesso, né? Então tem isso em tela, né? E a outra coisa é a seguinte: esse tipo de internet que está aí, corporativa, oligopólica, que a gente está conversando aqui, onde você é entendido como produto consumidor, como usuário, ela está intrinsecamente ligada a um modelo macroeconômico, né? Que é extrativista, que é exploratório, que é acumulador por natureza. Então, o que a Web3 apresenta de potência, né, é justamente a gente pensar quanto a gente tem um tipo de faca, vários tipos de facas e vários tipos de queijo na mão para repensar, para se reimaginar o que é riqueza, como gerar essa riqueza e que tipo de outras economias que nós podemos gerar entre nós, correto? E ainda sobre uma ótica transfronteiras, quer dizer, sobre uma perspectiva que não é só territorializada ou globalizada macroeconomicamente, uma perspectiva que é localizada, né? Ou seja, uma perspectiva mais planetária, mas levando em consideração a hiperlocalidade, a localidade que você se encontra. Então, nós estamos diante dessa possibilidade, mas isso que eu acabei de falar, eu sei que muito pouca gente está fazendo esse tipo de reflexão, né? Não, até porque para chegar nessa reflexão você já precisa, você de alguma forma não foi totalmente capturado, né? De alguma forma você não foi totalmente capturado pela macronarrativa, né? Que está aí colocada e posta, né? Estadocentrismo, né? Da Web 2, com o oligopólio de Facebook, Google, Amazon, etc. Quer dizer, de alguma forma isso incomoda você, ou você não foi completamente culturalmente, político, institucionalmente capturado por isso, né? Então o que nós temos diante de nós aí é avaliar, né, se o que você pretende empreender, a iniciativa que você pretende ganhar no mundo, com o que ela está conversando efetivamente, que tipo de cibernética ela está conversando, que tipo de colapso ela já traz dentro dela, né? Que tipo de simbiose ela consegue catalisar, né? Quer dizer, tudo isso deveria fazer parte da reflexão de quem pretende plasmar, empreender alguma coisa que é significativa, não apenas sobre a ótica de ganhar dinheiro, de participar dessa corrida do ouro que está sendo, né, esse primeiro momento da Web3, mas sim de você perceber que nós temos aí diante de uma possibilidade singular, né? Vou dizer única, mas singular, porque já aconteceu antes, mas numa escala nunca antes vista, né? Da gente repensar tudo, cara. Repensar a forma de nos organizar em sociedade, sim, de forma mais descentralizada, entre pessoas. Repensar o que seria riqueza e da forma como gerar essa riqueza, o que é conhecimento, a forma de gerar esse conhecimento. Então, estamos diante de uma possibilidade que muitos dos nossos ancestrais jamais poderiam sonhar, ou nunca sonharam, né? Alguma coisa que é realmente singular de múltiplas formas. Então é isso, galera. Basicamente, esse é o What the Fuck 3 Talks de hoje, né?
E só fazendo uma rápida recapitulação aqui, a primeira provocação foi para vocês refletirem o quanto celebrar a independência de Estado-nação faz sentido num contexto onde a gente está começando a exercitar os músculos da interdependência, né? Dessa dinâmica altamente interconectiva entre a gente, que está buscando culturalmente e economicamente essa descentralização, né? E no segundo momento eu falei um pouquinho, né, porque dá para aprofundar muito mais, das origens do movimento cypherpunk, de como eu me relacionei com ele, que tipos de forks, né, que a gente que acabou se gerando no movimento, né, que é o código é lei, o código é discurso, o quanto isso está refletido hoje nessa Web3 embrionária que está aí fora, que ainda é uma coisa que não está, digamos assim, catalisada, resolvida, né? Ainda tem muito para fazer. E, por fim, a gente fez umas reflexões interessantíssimas, né? Do quanto tudo isso se relaciona com o que cada um de nós aqui vem querendo plasmar, né, como realidade aí no mundo afora, né, nas sociedades que a gente vive. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para o Thiago hoje fazer as emissões do pré-cel, porque eu estou com a bateria do meu celular quase indo embora aqui, não vou conseguir fazer isso, né? E outra coisa também deixar registrado que é importante, que é o seguinte: eu ainda não consegui, o canal já está criado lá, o WTF3, né, aí na Accelerated, mas todos os conteúdos que eu separei, né, para a primeira provocação, que foi simbiogênese, a segunda, que foi cibernética, e a terceira, né, que foi colapso, eu vou, ao longo dessa semana para a próxima, eu vou disponibilizar ali no canal do WTF3, aqui no Accelerated, no Discord da Accelerated, tá, gente? Para vocês ficarem... E aquilo que a gente combinou está valendo, ou seja, quem chegar aqui e realizar feedback loop, como o Thiago Cavazinho está fazendo, o próprio Thiago está fazendo, o Irving também, essas pessoas, elas vão estar... Vocês vão estar, por exemplo, sendo reconhecidos, né? A gente vai começar a fazer alguns reconhecimentos aqui, inicialmente sem tecnologia, só um reconhecimento por parte da minha pessoa, né? E vocês vão estar sendo convidados a co-criar os bootcamps, né? Que vão daqui a pouco estar existindo aí. No nosso caso aqui, não vão ser só bootcamps, né? Vai ser o awareness camps, né? A gente vai falar sobre a ótica cognitiva, né? Então é isso, galera. Ô, Vini, deixa eu te perguntar aqui, rapidão. Você chegou a criar ali no The Work a task para liberar token para o pessoal de hoje, não? Cara, eu não consegui ter tempo. Eu tenho que incluir isso na minha dinâmica do dia a dia aqui. Tá, vou fazer o seguinte. Aí, pessoal, só para organizar, quem participa das atividades aqui recebe um token, que é o nosso pré-token hoje, que chama pré-cell. Isso. Aí a gente utiliza ali o The Work, é só você marcar a conclusão de uma task e ele libera para ti o token. Então, a cada edição a gente vai criando lá. Como essa não está criada, aí eu só vou pedir para quem quiser receber, me mandar uma mensagem direta aqui pelo Discord, Isso. Que aí depois a gente criando, eu só respondo com o link para você coletar o token dessa atividade de agora. Bacana? Isso. Então, galera, fazendo aqui um rápido check-out,